Olá pessoal, hoje quero-vos falar um bocadinho sobre aquilo que é o autismo. Quais são as minhas recomendações pessoais sobre o autismo, tendo em conta aquilo que eu leio e aquilo que eu tenho de experiência própria no consultório. De forma geral, qual é a grande diferença que existe entre uma criança com autismo e sem autismo, ou um adulto? O principal processo que está diferente é que o cérebro de uma criança ou de um adulto com autismo tem uma diminuição deste processo que nós chamamos autofagia. Nós podemos ver a autofagia como se fosse a reciclagem celular. Ou seja, se nós tivermos proteínas alteradas que estejam danificadas, tipicamente o que ocorre no nosso corpo é um processo de reciclagem celular em que nós substituímos aquele material que, se não o substituirmos, vai criar um processo inflamatório a nível cerebral. E este processo de autofagia está muito diminuído nas crianças e nos adultos que tenham, ou seja, o autismo. Fora disso, eu vejo com bastante frequência a falta de vitamina D3 e de folato, principalmente nas crianças que eu vejo no consultório. A vitamina D3 tem um papel imunológico que faz todo sentido tendo em conta a autofagia, este processo de reciclagem, quase como se fosse o homem do lixo. Este processo está muito dependente do nosso sistema imunitário, mas não só. Acaba por atuar também como um anti-inflamatório, mas mesmo esta questão de folato, se nós não tivermos níveis suficientes de folato, se houver um déficit, o risco de haver dano a nível das células é muito, muito grande. Isto porquê? Porque o próprio folato intervém na componente genética. Fora disso, eu vejo muitas vezes que, fora deste processo inflamatório de autofagia que existe a nível cerebral das crianças com autismo, há um processo de desmielinização, ou seja, aquela mielina, aquele isolamento dos cabos elétricos dos nossos neurónios, que faz com que não haja dispersão da condução nervosa, ou seja, que melhora a qualidade nervosa, muitas vezes está alterada. Isso muitas vezes está associado a esta questão da autofagia, ou seja, aquele isolamento do cabo elétrico é como se fosse um conjunto de gorduras, de uma camada fosfolipídica, que, se nós tivermos um processo em que temos inflamação, proteínas e gorduras oxidadas por diminuição deste processo, porque nós não estamos a reciclar, é muito fácil ocorrer este processo de desmielinização. E não só. Grande parte das crianças, por exemplo, que eu vejo no consultório, 90% delas têm sempre uma barriga muito inchada. Portanto, nós conseguimos perceber que há muitos problemas intestinais e temos que ter em conta que há uma ligação entre o nosso cérebro e o nosso intestino, que nós chamamos através do nervo vago, daí chamarmos aquela questão do segundo cérebro. E a informação que desce do nosso cérebro para o nosso intestino corresponde a 10%, mas a informação que sai do nosso intestino para o nosso cérebro é 90%. Portanto, o facto de nós incidirmos sobre esta autoestrada através de uma recuperação intestinal é muito, muito importante. Portanto, o que é que eu recomendaria? Se tiverem possibilidade, se for uma criança muito pequena, sem dúvida, optem dentro do possível pelo leite materno. Isto porquê? Porque o próprio leite materno não só vai ajudar na maturação a nível da parte intestinal, mas se nós substituirmos o leite materno por aquelas fórmulas infantis que normalmente têm leite, têm muitas vezes glúten, isolados de soja, já para nem falar do açúcar e da maltodextrina, muitas vezes o que é que acontece? O próprio crescimento da criança vai ficar um bocadinho condicionado por toda esta questão da parte intestinal. Portanto, dentro do possível leite materno, o facto de nós excluirmos o glúten e a caseína é extremamente importante, logo a partir do momento em que a criança saiba que tem autismo. Isto porquê? Porque vai diminuir bastante a inflamação a nível intestinal, principalmente a nível da questão do glúten. O glúten tem um impacto muito forte do ponto de vista do sistema nervoso. Outra questão que eu vejo muito com os testes que faço no consultório é, por exemplo, sobrecargas de metais pesados. E é caricato, porque esta questão dos metais pesados está muito envolvente, ou seja, na componente neuronal da ansiedade, de distúrbios neuronais, não só pelo potencial oxidativo, mas pela própria inflamação e oxidação que gera. Grande parte das vezes aquilo que eu encontro é cádmio, mercúrio ou arsénico. E uma boa desintoxicação à base de sílica, por exemplo, mas não só, mesmo a nível de selênio e zinco, é fundamental. Principalmente quando há intoxicações pela questão do mercúrio, o papel oxidativo que os metais pesados geram
a questão do selénio ser antioxidante e conseguir fazer uma proteção solar acaba por atuar muito sobre essa questão. O zinco também. Existem outras questões que podem ajudar muito a fazer desintoxicação de metais pesados. Eu vou fazer um vídeo separado para explicar sobre isso. Mas, por exemplo, uma dieta cetogénica para recuperar, em combinação com jejum intermitente, para recuperar este processo de autofagia, é fundamental. Nós, quando entramos em jejum intermitente, isto, claro, tem que ser uma coisa adaptada consoante a pessoa. Claro que uma criança é muito mais difícil fazer jejum intermitente. Mas o facto de não fazer refeições com tanta frequência faz com que, tendencialmente, não haja uma resistência à insulina. E não é que a insulina não seja saudável, porque, na medida certa, o que não é saudável é a resistência à insulina. Ou seja, é um bocado aquela sensação como a insulina está alta e não permite o combustível entrar na célula. E isto nas crianças com autismo é fundamental. Claro que quando nós fazemos uma dieta mais alta em gordura, para ultrapassar este processo, nós estamos a dar cetonas ao corpo que diretamente, sem depender da insulina, vão nutrir o nosso cérebro. Portanto, corpos cetónicos separadamente, ou, por exemplo, uma dieta cetogénica adaptada, ou até mesmo ao LMCT, vai dar as cetonas que tanto aquela criança com autismo está dependente. Vitamina D3 e vitamina C, mesmo por causa da questão dos metais pesados, também é fundamental. O que eu faria, pessoalmente, em termos de recomendação de suplementação? Se não conseguirem leite materno, sem dúvida, iniciem o colostrum. O colostrum, por exemplo, da MJS Med, já fiz um vídeo sobre isso, é bastante bom. O selênio e o zinco também optaria. Fazia uma fonte externa de sílica e optaria, por exemplo, a vitamina D3 da MJS Med e o C-Imune, que tem uma parte de vitamina C com todos os cofatores de forma natural. Acho que era uma coisa que ajudaria imenso. Vejo-vos no próximo vídeo.